iniciando a gravação aí, para a gente poder disponibilizar essa gravação depois lá no Moodle, tá? Hoje a gente vai, de fato, começar a programar, né? Afinal de contas, foi para isso que a gente veio aqui. Bom, primeiro passo aí, né? E eu vou forçar sempre a gente utilizar a documentação. Eu vou colocar em inglês, porque senão fica reage a nativo, fica um negócio muito feio, né? Então vamos deixar em inglês mesmo, porque... E aí, qual é a ferramenta que vocês vão utilizar, né, para fazer o desenvolvimento de vocês? Eu recomendo que vocês utilizem o Expo, tá? Por que o Expo? Aqui em configuração de ambiente, né? Por que o Expo? O Expo, ele consome menos Professor, tá memória. aparecendo a tela? A sua tela não está sendo compartilhada, Não, não. não está aparecendo porque o bonito aqui não compartilhou. Obrigado. Agora acho que está, né? Tá? Eu vou sempre pedir a vocês que utilizem o Expo. O ReactNav CLI Quick Start, ele é mais pesado em função, é o que eu vou usar, em função, então vai ter alguma diferençazinha em termos da estrutura dos arquivos que a gente vai montar o projeto, tá? Mas em função de eu poder utilizar, eu só consegui utilizar com ele, utilizar o emulador, e aí eu fico usando o emulador de um celular e aparece o que eu estou fazendo no celular. O Expo, ele vai ser criado, né? Eu vou fazer agora, inclusive com vocês, né? Se todo mundo já configurou, já fez a instalação aí, tudo certinho, basta a gente começar. Então eu vou criar esse Expo aqui em init, é o primeiro passo. O install a gente já fez na configuração de instalação. Então eu vou mostrar aqui para vocês, do passo a passo inicial, o Expo. Eu gosto de colocar, de usar, já falei isso, Windows Terminal. Por quê? O CMD, ele pode ser usado também, né? A gente sempre gosta de entrar assim nessas instalações como administrador. Só que o PowerShell, ele é mais moderno, então ele tem alguns recursos a mais. E o Windows Terminal, ele me dá a possibilidade de abrir várias janelas. E aí eu gosto de usar ele, né? Eu entro no PowerShell com ele, mas eu gosto de usar ele. Aonde que eu vou colocar os meus projetos aqui na minha máquina? Eu não gosto de colocar, eu acho que tem um colega que chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não gosto de colocar, permitir, num caminho muito grande. Então eu criei uma pasta if, né? Tem uma pasta if aqui, que eu criei. E dentro de if tem algumas pastas, que é o campo centro, uma cópia que eu tenho aqui, eu criei a pasta React Native. Não precisa criar a pasta aí de vocês, pode colocar aonde vocês quiserem, né? Só não coloco numa pasta muito grande, não. E aqui eu vou trabalhar os meus projetos, né? Tem um exemplo, que eu faço uns testes antes. Esse exemplo aqui são os que eu vou começar a desenvolver. Então eu já dei um init aqui nesse meu projeto. E fiz esse primeiro aqui para teste, né? E eu vou criar o Expo de novo aqui. Então, basta eu vir aqui, ó, basta eu vir aqui na documentação, copiar isso aqui e colar. Isso aqui é o nome da pasta que ele vai ser criado. Eu não vou colocar essa pasta não, eu vou colocar turma 2021-2. Vai ser o nome da minha pasta. Vocês podem colocar a pasta de vocês aí. Pode ser exercício, pode ser exemplo, pode ser React, enfim, vocês podem colocar de vocês. Na hora de criar o projeto, por aqui, pelo Expo, a gente vai optar pela última, porque a gente não vai usar o TypeScript, eu vou usar o JavaScript. Mais pro finalzinho da disciplina, eu vou falar um pouco de TypeScript, mas eu não vou usar o TypeScript agora não. Tá? Pode ser até criado por aqui, mas aí teria que fazer uma alteraçãozinha no app JTXF, TSX.
tá? Eu vou criar por aqui, ó, sempre por aqui, esse minimal aí, beleza? Aí a gente cria o minimal, ele leva um tempinho para carregar, mas para executar. Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone aí, por favor. Eu estou sem o chat. Eu vi um Beleza. barulhinho aqui. Mas Maurício, Pode falar. se a gente quiser usar TypeScript, então você pode usar ou é para manter no JavaScript? Pode Padrão. usar o TypeScript sim. Porém, a sintaxe que eu vou trabalhar é a sintaxe do JavaScript. Eu não vou usar o superset. O TypeScript, na verdade, é um superset do JS. Né? E aí, o que acontece? Tem algumas diferenças de sintaxe que ela fica como se tivesse com um erro. Ela executa. Ela fica como se um vermelhinho, né? Mas ela executa. Ela não deixa de executar. Assim, isso pode trazer alguma confusão para a gente. Tá? Então, são poucas diferenças na sintaxe, mas ela fica com vermelhinho. É uma warning, mas ela fica com vermelho na hora que... Eu vou mostrar aqui um exemplo, mas ela fica com vermelho. Mas a gente vai usar sempre o JavaScript. A sintaxe, vamos padronizar no JavaScript. Tá? Mas no finalzinho da disciplina, se a gente tiver tempo lá, e aí a gente faz uma passada geral aí no TypeScript para falar um pouco das diferenças, do ganho, que é melhor, claro. Tá? Então, enfim. Tá? Tranquilo, valeu. Tranquilo? Então, beleza. Então, olha só, eu acabei de criar o projeto. Então, aquela pasta que eu criei é essa aqui, ó. Turma, underline 2021, underline 2. Beleza? Vou seguir a documentação aqui novamente. O que ele pede? Ele pede aqui para entrar na pasta. Na verdade, a pasta que ele criou foi essa aqui. A minha pasta é outra, né? É o CD Turma 2021-2. Aqui está o projeto que eu acabei de criar. Tá? E ele pede para dar um np start. Tá? Isso daqui a gente vai fazer um pouquinho diferente do que está aqui. Ele funciona. Só que eu estava até falando com o Werneck aí, eu não lembro, acho que é Paulo, né? Estava falando com um colega de Isso. vocês. Comigo deu alguns erros. Né? Foram vários erros. Não foi um erro só, não. E aí eu executei de uma outra forma, segui um outro passo que deu certo. O que eu fiz? Eu entro aqui, ó, na turma, na pasta do projeto, posso executar um code.pom, ele vai abrir o VS Code, que eu vou usar o VS Code com vocês. Ele abre o VS Code e abre a pasta do projeto. No VS Code a gente não tem essa ideia de projeto, né? É a pasta do projeto. Aqui dentro do projeto, deixa só ele terminar de carregar. Aqui dentro do projeto, vou fechar isso aqui. Vou salvar, só quero um. Aqui dentro a gente tem esse terminal. Então eu vou digitar aqui, eu vou selecionar aqui um novo terminal. Tá? O que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever Expo Start. Ao invés de colocar esse módulo aqui, ó, que está na documentação, npm start, eu vou usar o Expo Start, mas aqui dentro da pasta. Eu estou dentro da pasta. Ó. PS de PowerShell, estou executando PowerShell, como administrador também. Tá? Estou na pasta que eu criei o projeto, então está aqui a turma 2021-2, e eu vou dar o Expo Start. O que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir a possibilidade de eu criar isso no... Tá vendo? Ele abriu um QR Code aqui. Ele abriu um QR Code. Eu vou lá no meu celular, abro aquele app Expo, que eu coloquei na aula passada,
para instalar. Você abre a leitura do QR Code, do Expo, e nesse momento você vai começar a emular o que você está digitando no seu celular. Esse emulador, ele tem uma característica, né? Ele tem que estar na mesma rede. Você não pode estar numa rede Wi-Fi, sei lá, numa rede cabeada no seu notebook, no seu computador, e usar o seu celular, a rede do seu celular, porque ele não funciona. Tá? Ele tem que estar na mesma rede. A mesma rede que você estiver utilizando no seu computador, tem que usar no... essa é a única restrição. Mas ele não fica emulando aqui. Então, ele te libera um pouquinho de memória RAM, né? O emulador que eu vou utilizar aqui com vocês, que aí eu vou ter que utilizar esse emulador, porque senão eu não consigo mostrar a minha tela, ele consome muita memória. Aí, eu falei também no início da aula, eu tive até que trocar o meu HD por um SSD, porque ele não estava rodando no meu HD. Meu HD não era muito rápido, e aí ele não rolava, não emulava de jeito nenhum. Tá? Então, Ô, Luiz aqui... Moreira, Oi, pode falar. tem um programinha chamado Visor, depois eu até mando o nome, que ele dá para você mostrar a tela do seu celular no computador. Talvez aí Bota o nome do opção. programa aí no chat, depois eu vou Show. pesquisar ele. Obrigado. Entendeu? E aqui a gente começa emulando. O emulador também, ele não é, assim, 100% também não. De vez em quando ele dá uns errinhos. O que a gente faz? A gente aperta o R aqui dentro mesmo, no terminal. Aperta o R aqui, ele vai dar um reload na nossa aplicação. Se ele continuar não atualizando, porque ele atualiza sempre que você salva. Você pode salvar via arquivo aqui, ó, arquivo, salvar tudo. Se você fizer alteração em mais de um arquivo, você salva tudo. Se você fizer alteração em um arquivo só, você dá um Ctrl S mesmo, que já é habitual nosso aí, de salvar. E aí, à medida que você salva, ele automaticamente atualiza. Se der algum problema de atualização, acho que chegou um colega aqui, só um minuto. Se der um problema de atualização, aí você dá um reload. Tá? Aí você joga um reload na tela sua aí, no R aqui do terminal. E se continuar a dar problema, você dá um Ctrl C 2 vezes e roda o Expo novamente. E aí ele reinicia tudo. Faz a nova leitura de um QR Code e ponto final. Beleza? Eu não vou usar por aqui. Como eu falei, eu não vou usar por aqui. Tá? Então eu vou encerrar esse emulador. Eu vou sair daqui, que eu vou usar outro. Na verdade, o meu que eu vou emular é esse exemplos, essa pasta eu já criei, esse projeto eu já criei, opa, 2. Então aqui eu tenho o meu projeto que eu já criei, é um pouquinho diferente, mas tranquilo, mas o processo aqui é basicamente o mesmo. Tá? Vou abrir, eu gosto de abrir por aqui, pelo code. Se der erro também, não tem problema, é só você chamar o VS Code e mandar abrir a pasta aqui. Ele não tem conceito de projeto, né? Quem já usa o VS Code aí sabe disso. Então você manda abrir a pasta e ponto. Né? A pasta do projeto. Deixa eu fechar aqui que eu vou mostrar, não sei se todo mundo já utiliza o VS Code. Vou fazer aqui do jeito que, com a outra possibilidade, só para a gente ter isso registrado. Então, aqui eu vou fechar a pasta, que eu vou abrir de novo. Ele já abre na última, por isso que ele abriu na minha. Então, abrir pasta. E aí eu vou aqui no meu C, que eu estou aqui no C, if React Native. A minha pasta é essa aqui. Então eu clico na pasta e seleciono, só isso. Né? Não tem o conceito de projeto. É só isso aqui. E aqui eu vou entrar no terminal, novo terminal. E no meu caso, eu vou rodar, não o Expo, eu vou rodar esse cara aqui, ó. Então eu vou rodar, vou lá embaixo, aqui, vou rodar esse
NPX Start. Não aqui, aqui. E aí, valeu. NPX Start, eu rodo aqui. E NPX Android, eu rodo aqui dentro. Tem que startar, né? Senão ele não vai. Deixa eu diminuir um pouco aqui, porque vai abrir do lado. Ele está inicializando o emulador. Ele é um pouquinho pesado, porque minha máquina ela tem 8 GB de RAM. Pô, fechei? Eu cliquei, eu acho que eu fechei. Vou esperar. Eu fechei. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Ele vai abrir. Ele dá um tempinho. Eu deixei para fazer junto mesmo, para mostrar que às vezes dá alguns probleminhas. Como eu já disse e vou repetir, né? Comigo foram muitos, mas muitos problemas. Eu tomei uma coça para fazer ele rodar. Quase fechando aqui, 87%, 90%. Ele vai abrir. E aqui também, se der algum problema, às vezes a gente vai só, tá vendo? Eu fechei ele. Deu falha porque eu fechei. Estou rodando de novo o processo. Deu falha porque eu fechei. Na hora de movimentar, eu acabei fechando aí sem querer. Deixa ele terminar. Então, deixa eu jogar ele para cá um pouquinho. Tá? Deixa eu diminuir aqui, que eu só abri aqui para a gente ver. E vou abrir esse app aqui. Ele não apareceu o que eu queria aqui. Não, ele tá dando build. Ó. Não sei se dá para ver vocês aqui, porque eu não consigo aumentar e nem melhorar. Um detalhe aqui, eu coloquei fundo em fundo branco, né? Eu coloquei porque na gravação eu acho que fica muito ruim o preto, o escuro, o tema escuro. Mas eu gosto do tema escuro para programar. Tá? Mas aqui nas aulas eu vou utilizar o tema branco. Fica até um clarão no meu rosto aqui, mas eu acho que fica melhor para vocês um pouco visualizarem no tema branco. E a outra coisa que eu fiz foi aumentar um pouco o tamanho da fonte. O padrão é 14. E aí eu passei para 20.
E eu queria saber como é que tá aí para vocês. Tá dando para ver legal? Tá dando para ler? Se tem alguém pelo celular aí que tá vendo, quer que aumente um pouco mais? Está de boa aí, Pra mim tá tranquilo, professor. tá? Então eu botei branco. Eu não gosto, eu gosto do escuro o tema, mas eu acho que para gravação fica melhor branco. E o tamanho da fonte, se tiver ruim, que às vezes o cara pode estar vendo a aula pelo celular, aí a gente altera para 22, para 24. Aí, essa aqui é a minha tela do meu projeto padrão. Tá? Então, isso aqui é minha tela, ele já constrói algumas coisas aqui para gente, tá? Que a gente vai apagar isso tudo, na verdade. E aqui, ó. Aqui, ó, tá. Primeiro passo, tá aqui, ó. Step 1. Vou dar 3 pontinhos aqui e vou salvar. Vou salvar, como só tem um, só mexer aqui, eu posso salvar ou salvar tudo, não vai fazer diferença. Ele vai aparecer os 3 pontinhos aqui de primeira. Tá? Então, o nosso projeto é sempre esse. Ó. Primeiro passo, vou botar em português, ó. Primeiro passo, mandei salvar com Ctrl S, ele já alterou aqui, ó. Tá? Ele já atualizou aqui. Veja suas mudanças, enfim. A gente vai salvando e ele automaticamente ele vai atualizando aqui para mim. Isso acontece também via o emulador do Expo. Tá, beleza? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer hoje o nosso primeiro componente de fato, né? Passo a passo, né? Construindo até chegar nele. Primeira coisa, a gente vai começar a brincar com esse app.jx aqui. Então, deixa eu mandar executar aqui. Esse aí vai ser o nosso primeiro, começando a criar o nosso primeiro app. Então, agora, quem puder fazer, faça agora junto, pode fazer. Quem não puder fazer agora, eu peço que repita esses passos aí depois, porque a gente só aprende a programar de fato programando. Eu tentei colocar o maior possível aqui que eu consegui, e aí a gente vai trabalhando. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é apagar isso tudo. Meu app JX, beleza? Bom, a biblioteca React, ela tem um padrão. Eu tenho, para usar o React, eu tenho que fazer a importação do React. Todo programa que eu utilize alguma coisa do JSX, eu tenho que fazer essa importação do React. É padrão. Tá? Se eu não colocar, depois eu vou tirar. A gente vai ver que vai dar erro ali. Beleza. E aí, eu vou criar uma função. Função que a gente já está aí careca de saber como é que funciona. Né? Eu vou criar uma função app, como está aqui. Então, eu vou criar uma function, que eu vou chamar de app, parâmetros de abertura, e eu vou exportar essa função para ela poder ser chamada em algum lugar. Tá? Isso aqui é o nome, é o nome do componente que eu estou criando. Beleza. E eu vou escrever alguma coisa nessa função. O que eu quero escrever? Eu quero escrever no meu celular um texto. Eu botei aqui meu primeiro componente. Ela está entre as tags text. Isso daqui, muito entre aspas aí, mas muito entre aspas mesmo. Isso aqui não é um HTML, né? O React, ele é baseado muito na sintaxe do HTML e no JavaScript. E no CSS também. Tá? Ele tem muito essa estrutura, tá? Em termos de sintaxe. Mas o HTML, ele tem um outro comportamento na hora que a gente cria a tag. Aqui, eu não estou usando a tag text do HTML. Eu estou usando a tag text do React Native, do nativo. Tá? Por isso que eu preciso fazer essa importação aqui. Ó. Eu estou usando o componente nativo do React Native. Não estou usando o HTML.
Ah, professor, é exatamente, a sintaxe é igual, é parecida. Em alguns casos, a gente aqui não tem div, para quem já fez alguma coisa aí para web, olha a div, né? Aqui a gente não tem a div é uma view, que a gente pode até usar de outra forma, que a gente vai usar de outra forma, mas a gente não tem a div. Tem algumas coisas que a gente não tem aqui, porque não tem no nativo, e lá no HTML tem. Tá? Então, o que eu quero que essa função faça? Eu quero que essa função me retorne uma tag, um texto. Tá? Um texto. Eu botei assim, meu. Vou até botar meu. Vou deixar. Eu ia botar Hello World aqui, mas esse Hello World, ele é legal. Tá? E eu vou fazer o quê? Deixa eu abrir o meu. Eu vou mandar salvar. Tá? Posso salvar tudo, posso salvar aqui. Como eu só mexi nesse arquivo, eu vou salvar aqui. E aí ele vai dar um refresh e deu erro. Por que deu erro? Porque ele não reconhece essa tag. Essa tag, ela está dentro da biblioteca import. E aí eu vou chamar o text assim. Depois a gente vai detalhar de fato o que a gente está fazendo aqui e o que a gente está fazendo aqui. Mas quando eu usar uma tag, eu vou sempre colocar a tag entre chaves. Não faz diferença que aspas simples, que é apóstrofe, né? Apóstrofe, ou aspas, que a gente chama de dupla. Então não faz a diferença. Eu vou salvar de novo, vou dar um Ctrl S. Agora sim. Agora apareceu o meu primeiro componente. Tá? Vou só trocar aspas aqui. Vou botar aspas ao invés de simples. Deu a mesma coisa. Não subiu aquele erro. Ele dá exatamente a mesma coisa. Não está configurado. Está lá meu primeiro componente, né? Mas ele já funcionou de boa. Tá? Então, essa aqui é a primeira função que a gente está fazendo em React Native. Ainda temos muito que melhorar nessa apresentação, nessa codificação, melhorar e simplificar, mas, num primeiro momento, é o que a gente está fazendo agora. Então, nós criamos isso. Nós criamos nossa função, uma função que é app. Tá? Não é app por causa de app aqui, poderia ter chamado blá blá, e colocar aqui, ó, blá blá, não há problema. Ó, não deu erro, ele subiu, tá? Vou até colocar assim, ó, mais duasinhas aí para a gente. Aqui está com uma underline, eu vou colocar com 3, não sei se dá dando para ver aí para vocês, mas aqui apareceu 3. Vou dar um espaço aqui maior para ficar mais claro. Então deu um espacinho. Então eu vou deixar app porque eu acho que a semântica dos identificadores elas são muito importantes numa programação. Então eu vou manter o app. É só para mostrar que não é por conta desse arquivo ser app, né, o componente que eu estou criando não tem essa relação. Não está lá. Vou tirar o aspas aqui. Esse espaço, juntei de novo. Beleza. Tá? Bom, vamos seguir aqui. Eu quero que vocês sigam, para quem não puder estar fazendo agora, sigam depois aí o passo a passo que eu busquei fazer aqui. Bom, primeiro componente que a gente fez, a gente detalhou, então importa o React sempre. Essa biblioteca vai ter que ter uma conversão para o JSX do React. Então eu vou importar todo mundo lá do React Native. E aí ela tem uma tradução automática para os componentes nativos da plataforma. Eu botei assim, converte componentes HTML. Por que eu botei HTML, mas botei entre aspas? Porque isso não é HTML. Isso são os componentes nativos da plataforma. No meu caso aqui, do Android. Tá? Não sei se alguém tem iOS aí, mas no meu caso aqui é Android que eu estou usando.
E o text, eu faço a importação do jeito que a gente já fez lá. Um text from o React Native aqui. Beleza? Até aí, tranquilo, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Começar a fazer algumas variações em cima de como a gente cria as nossas funções. Tá? Então, eu vou criar um segundo momento para o meu aplicativo, através de uma constante. Então, eu vou criar uma constante. Vou criar uma constante. Então, minha função, ela vai ser uma constante, que vai ser uma função. Essa constante vai ser uma função. E essa função, ó, ela é anônima. Quem vai ter o identificador é a constante, mas a função, ela é anônima. Então, eu vou tirar esse nome daqui, ó. Isso é uma função anônima. E aí, eu vou rodar novamente. Só que eu vou colocar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou colocar, aquele lá foi o componente número 1, isso aqui é o número 2, na verdade é a versão, né? A gente nem chegou a fazer o componente de fato, a gente está vendo só como é que funciona as funções aqui, e vou mandar salvar. Tá? Então está aqui, meu primeiro componente, jogo da velha, né? Hashtag tralha 02, tá? Usando uma constante, o nome da constante é app, e essa constante, ela não tem um valor, ela tem uma função, que é uma função anônima, que essa função anônima, ela me retorna um text. Ah, eu sou obrigado a colocar o text? Sou sim. Quer ver? Eu vou até tirar esse text aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer aqui. Para não precisar digitar de novo. E vou colocar aqui, ó. Bom, vou colocar entre aspas. Quando a gente mais ou menos utiliza aí as nossas linguagens, a maioria, entre aspas, o apóstrofo aí, dependendo da sintaxe da linguagem, aí a gente, né, isso aqui é uma string, um literal, e aí eu vou salvar. E aí, consequentemente, vai dar um erro. Ele não reconhece isso. Ah, professor, mas tem, para quem já está mais safo em JavaScript, sabe que se a gente abrir um parênteses e fechar um parênteses, eu posso definir um método aqui em JavaScript, né? Eu posso definir um método aqui. Beleza, então eu vou definir esse método aqui e vou fazer isso. Tá? É um método, tá? Ele dá erro também, ele não funciona. Ele não funciona. Aí eu tenho que dar um return via um componente nativo dele. A gente vai mais para frente um pouquinho, a gente vai conversar e vai conversando e mostrando. Ali a tag. Text. Tirei. Pronto. Se eu colocar assim, não sei se vai dar para vocês verem aí, o que vai acontecer? Ele vai mostrar as aspas. Vai mostrar as aspas. Eu não preciso colocar esse literal aqui entre aspas. Posso tirar, agora ele voltou para um padrão aqui. Show? Tá? Então eu sempre tenho que usar. Posso usar aqui na mesma linha. Eu sou muito chato com indentação. Indentação para mim é um negócio assim, muito precioso em programação. E eu não uso, né? Porque o nosso coisa ainda está muito pequenininho. E aí eu coloquei em outra linha. Olha o que vai acontecer. Deu erro. Ah, mas eu posso usar isso? Não posso. Mas aí eu tenho que colocar de uma outra forma. A gente vai fazer aqui, ó. Aí beleza. Isso daqui está no return. Aí, ó, beleza, mostrou pra gente. Vou botar aqui, ó. Vou botar algumas tralhas aqui, ó. Só pra gente ver novamente. Tá? Por enquanto a gente está numa linha só. Então, a gente vai mantendo uma linha só. E aí a gente vai fazendo essas variações aí de sintaxe ao longo das apresentações aí, das nossas aulas e da curiosidade de cada um, né? O cara gosta de programar, adora fazer
Aqui eu estou trabalhando sempre na mesma linha, utilizando na mesma linha. Então, tem que utilizar dessa forma aqui. Beleza. Então, aqui a gente criou uma constante. Essa constante, ela não recebe um valor, né? Ela recebe uma função, que essa função retorna para a gente uma mensagem. Bom, já que eu posso escrever daquela forma, eu posso simplificar mais a nossa escrita. Tá? Eu não preciso escrever a função aqui e depois dar um export. Eu posso dar um export direto. A gente está simplificando o que a gente está escrevendo. Olha só. Então, eu dou um export numa função que não tem nome, ela é anônima também, nem app a gente colocou aqui, ó. Nem o app a gente colocou. Então, tá aqui. Opa. Tá aqui, nem o app. Então, eu vou dar um export daqui, vou tirar esse cara daqui. Vou colocar aqui. E eu não preciso mais disso aqui. E vou rodar. Vou chamar o que 103 da vida. Tá? Vou salvar. Ao invés de 02, ele vai passar, ele está renderizando, vai passar para o 03. Tá? Para quem não conseguiu visualizar aí, de repente, por causa da... Vou dar uns... Só para... Tá? Então tem várias exclamações aqui. Vou tirar aqui de volta. Só para visualizar, né? E aqui eu estou exportando uma função nesse componente app, que na verdade, uma função anônima, e essa função anônima, ela só me retorna uma mensagem que vai ser apresentada no dispositivo de saída, que no caso aqui é o meu emulador. Pessoal, alguma dúvida? É só falar aí, abre o microfone e pergunta, tá? Beleza. Outra forma de se escrever uma função, e essa é mais usual, a gente vai utilizar demais, é criar essas funções de flash, né? A arrow function. A gente vai criar demais. A gente nem usa o nome da função, só usa o export default, abre e fecha parênteses. Mais para frente a gente pode ver não, que aqui a gente pode colocar algumas propriedades aqui dentro, tá? Essa função, ela vai retornar uma mensagem, como nós fizemos até agora, tá? Então, voltando à tela aqui, deixa eu mostrar voltando à tela, então eu vou tirar isso aqui, é uma outra sintaxe, eu estou cada vez mais simplificando. É uma função, tá vendo aqui, dá um errozinho aqui, ó. Aqui isso que eu falei, no caso de quem perguntou aí o negócio do TypeScript, a gente não está com erro aqui, ó. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui, ó. A gente está com erro aqui. A gente já sabe até qual é, porque a gente viu a sintaxe aqui, ó. Tem que ter uma seta, o igual e o sinal de maior, tá? A gente está com um errinho ali. E aí, quando eu uso TypeScript, de vez em quando aparece um erro para a gente, só que não é um erro, é uma ordem, mas ele fica assim, ó. E aqui em problemas, que eu estou em português, aqui, ó, esperado a seta. Então, antes disso aqui, ele está esperando a seta. Zerou aqui, ó. Então, vou tirar aqui novamente, ó. Ele ficou vermelho. E aí, quando eu coloco a seta, ele zera o erro. E aí, eu simplifiquei um pouco mais. Vou criar o componente, eu acho que é 04 ou 05, não estou lembrado. Vou dar uns asteriscos aqui, só para... Depois eu vou tirar e vou salvar. Ele vai mudar aqui, ele está dando um refresh. Então, apareceu os asteriscos aqui e o componente 05. Já que apareceu, vou tirar ele, só para mostrar. Tá? Isso aqui é uma arrow function.
Isso aqui a gente usa demais aqui na nossa programação. O tempo todinho. Tá? O tempo todo a gente usa, a maioria que a gente usa isso aqui. Bom, continuando. E aí, como a gente está usando uma arrow function e só estamos retornando um text, eu posso ainda mais simplificar. Agora, para essa sintaxe aí, que é uma coisa que a gente usa muito, principalmente nas props, nas propriedades. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui e tentem visualizar. Isso vem da programação funcional. O que está escrito nessa linha aí, nada mais, nada menos do que uma função. A gente começou com aquela função tradicional, um function, e aí fomos simplificando. Simplificando, e chegamos nessa sintaxe. Isso daqui é uma função, tá? O que está aqui, ó, é o retorno da função. Essa linha aqui é uma função. Na programação funcional, ela é uma função. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Tá? Não preciso colocar chaves. Está embaixo. O return eu já não preciso mais. Porque eu só estou retornando isso aqui. E aí eu vou botar Vou botar aqui mais umas tralhazinhas aqui. E aí eu vou executar aqui, vou salvar, ele vai atualizar, está renderizando. E aqui apareceu um monte, ó, tá vendo? Meu primeiro componente é exatamente isso aqui, é uma função. Sem pôr, né? Isso aqui é uma função. No caso da programação funcional, isso aqui é uma função. Função na qual nós começamos aqui, ó. Na verdade, eu só mudei o número da mensagem aí para a gente chegar até aqui, para a gente ir simplificando para ver o que estava. Mas a nossa função inicial foi essa função aqui, ó. Foi essa primeira função. É uma função mais clássica que a gente está acostumado a digitar, então eu coloco o nome da função, depois eu crio um identificador, uma variável que vai chamar essa função, eu faço uma chamada dessa função, e aí fora daqui eu posso usar esse nome aqui como se fosse um componente para uma função, enfim, eu posso mexer. Depois a gente foi simplificando, né, criando constantes, criamos uma constante aqui, em cima de uma função que já não tem mais nome, essa função é uma função anônima, tem uma forma de a gente escrever a função também. Aqui, nós continuamos na função anônima, só que a gente não precisa mais da constante, porque só tem ela. Então, tiramos ela. Então, é uma função. Dentro dessa função, depois dessa função, nós criamos uma arrow function, que é muito utilizada. E aí, a seguir, nós criamos uma função numa linha única. Não tem a palavra return, não tem os delimitadores de chave, não tem nada, né? É simplesmente uma função anônima que retorna um componente. Ponto final. Né? Isso aqui é a função mais simples que nós temos. Mas isso é uma função. Isso é exatamente uma função. Tá? Antes da gente continuar, a gente vai falar algumas coisas a mais. Eu queria que vocês instalassem, depois, não precisa ser agora, esse plugin aqui, ó, Code Runner. Tá? Como é que eu instalo o plugin? Eu instalo o plugin aqui, ó, dessa forma. Eu vou aqui, em extensões, clico aqui, ó. O meu já está instalado aqui, ó, e aí eu coloco Code Runner. E aí eu clico no primeiro, né? Como o meu já está instalado, eu não vou mandar desinstalar, nem desabilitar, nem instalar. A instalação, só instalar, ponto, acabou, já instalou. Tá? Só isso. Mas depois, não precisa ser agora, naturalmente, vocês dão uma olhada aí, por favor, nesse Code Runner, porque ele vai ajudar algumas coisas para a gente aqui. Tá? O que ele vai ajudar? Às vezes a gente tem algumas dúvidas. A depuração nesse ambiente aqui, ela não é assim, aquela depuração que a gente está
Deixa eu tirar essas tralhas, deixar só uma aqui, vai renderizar. Às vezes você tem algum probleminha de depuração, aí você não sabe o que está retornando, o que não está retornando, né? Qual o valor de uma variável, de uma propriedade, qual o tipo de dado que está sendo manipulado. Enfim, o Code Runner auxilia a gente para isso. Eu vou criar um arquivo aqui, na pasta principal mesmo, tá? Então, vou criar um arquivo aqui, ó. Então, um novo arquivo. Eu depois vou apagar esse arquivo. Teste.js. Tá? Teste.js. E vou executar esse comando aqui, ó. Vou executar esse aqui, ó. Console.log test. Né? Aqui. Então, console. Ponto. Esse console a gente pode usar, tanto faz, aspas simples ou dupla. Tá? Ele pode usar, a gente pode usar no nosso programa. Tá? E aí, como que eu executo no Windows, né? No Windows. Esse console.log. Apareceu aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Apareceu o runner aqui, ó. Deu run, deu teste. Ó, vou executar de novo. Vou botar mais uns asteriscos aqui. Então apareceu outro aqui, ó. Opa, é porque eu não salvei. Vai aparecer de novo. Agora vai aparecer. É porque eu não tinha salvo, tá? Eu mandei executar 2 vezes. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Vou limpar a tela, limpar a saída. E vou executar de novo. Só para... Ctrl Alt N. Ele executa. Tá? Ele executa o que a gente está fazendo, o que a gente está querendo. Isso auxilia a gente, às vezes, a olhar alguns valores, alguns tipos de dados que a gente está brincando, que a gente não está tentando fazer e está dando algum erro. É legal a gente utilizar, e a gente vai utilizar bastante esse console aí. Eu posso utilizar o console log, que eu gosto bastante, posso utilizar o console warn, que aí eu coloco a warn lá no app, lá no celular, né? Eu particularmente gosto mais do log, mas se quiserem mostrar pelo celular, quando eu fizer com vocês alguma coisa, e eu tiver que mostrar algum conteúdo, alguma coisa, eu vou botar o warn, porque se não aparece para mim, não aparece para vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, o log também funciona bem, tá? Então, por exemplo, eu posso usar funções, uma vez que nós estamos em um ambiente de programação funcional, né? Estou no ambiente de programação funcional, que o mais posso usar é função. Mas eu posso trabalhar com classe também. Aí eu criei uma classe aqui, ó, de exemplo, só para a gente ver. Ó. Tem uma classe que eu chamei de produto. Tá? E eu vou mostrar, olha o tipo de dado, ó, console.log. E aí, para olhar o tipo, é o type of, é uma sintaxe aí de C lá, que a gente já está mais familiarizado, ou pelo menos alguns aí já devem estar familiarizados com type of. Ele mostra o tipo de dado da classe que eu acabei de criar. Eu acabei de criar uma classe e vou executar essa classe. Deixa eu salvar aqui, senão ele vai mostrar o teste. Deixa eu limpar essa saída aqui, para a gente não ter poluído aqui. Ctrl Alt N. Vou executar essa linha aqui. Olha o que acontece. A classe que eu criei é uma função. Aqui tudo é função. Até a classe que eu criei, o tipo de dado dessa classe é uma função. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse plugin aqui, o Code Runner. Tá? Quem tiver interesse em instalar, isso obviamente não é obrigatório. Você digita o código, salva o código e coloca ele para rodar. Ctrl Alt N. E aí ele vai mostrar para a gente o código. É sempre bom a gente ter um recurso aí de visualizar algumas coisas que estão acontecendo. Aqui eu só quis mostrar, a gente não vai falar de classe agora, vai deixar mais um pouquinho para frente, mas só quis mostrar que a classe aqui também é uma função. Nada mais é do que uma função. Tá? Só um exemplo. Então vamos continuar o nosso componente, que é o que a gente veio fazer na aula de hoje. Bom, como é que a gente vai organizar os nossos componentes? É muito importante isso. Até agora, o que eu fiz foi mexer
no arquivo app.js. Não é por aqui que a gente vai mexer, porque senão isso aqui é o arquivo principal dele, e eu não vou ficar usando esse negócio não. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver, tirei do meu projeto já. Então, eu não quero ficar usando esse projeto aqui não. Na verdade, os componentes que eu crio a partir de agora, que a gente vai criar a partir de agora, eu nem vou chamar por aqui. Primeiro passo que eu vou fazer, está descrito aqui, ó. Primeiro passo, eu vou organizar da seguinte forma. Eu vou criar uma pasta dentro do nosso projeto chamada SCR, de Source, né? Então, vou criar aqui, botão direito aqui, nova pasta. Então, vou criar SCR. Dentro da pasta SCR, nós vamos criar, nesse momento, duas coisas. Uma é o app.main.js, um arquivo. E o outro é o pasta chamada components. Então, eu vou criar um arquivo, appmain.js, e uma pasta. Vou criar os dois aqui. A ordem, naturalmente, tanto faz. Então, eu vou criar o arquivo, appmain.js, e vou criar uma pasta components. Tá? Elas estão ligadas à parte JS. Se eu subir a árvore aqui, ele apaga todo mundo, o resto é irmã de JS. Beleza? Então, até aí tá tranquilo, sem grande mistério, vai ficar nesse formato aqui que a gente colocou. E dentro da pasta Components, nós vamos criar primeiro JS. Vamos criar um arquivo dentro de Components, né, chamado primeiro.js. Aqui, de fato, vai ser... Então, eu vou clicar aqui em Components e vou criar um arquivo. Né? Meus componentes eu gosto de colocar em maiúsculo. JS. Então, está aqui. Essa estrutura aqui, ó, que nós fizemos, ela é exatamente isso aqui. Então, tem uma pasta SCR. Dentro da pasta SCR, eu criei um arquivo appmain.js, e uma pasta componentes. Dentro da pasta componentes, eu criei um arquivo chamado primeiro.js. Beleza? E aí, nesse primeiro JS aqui, ó, que a gente vai, de fato, criar o nosso componente, conforme a nossa aula de hoje. Bom, o que vai acontecer aí para eu chegar nesse primeiro JS? Bom, lá em app.js, criado durante o projeto, nós vamos importar o app.main. Eu estou falando toda hora o app.main, né? O appmain.js. Então, dentro de app.js, esse app.js, ele cria no momento que eu crio o meu projeto. Então, ó, aqui eu vou dar um import. Eu vou colocar o mesmo nome, mas eu já até mexi em algum caso aí que não era obrigatório. From, e aí eu tenho que colocar entre aspas, que eu vou colocar ponto, que eu estou na pasta local, src/app. Então eu estou aqui, ó, eu estou nessa pasta. Aqui eu tenho que entrar, então aqui é minha pasta, para quem não está habituado a essa sintaxe, né? Eu estou na pasta local, dentro da pasta que eu estou corrente, que é desse arquivo aqui, ó, é o app.js, eu vou entrar na pasta SCR, então eu entro nessa pasta SCR, e dentro dessa pasta SCR, eu quero chamar o arquivo appmain.js. Então é o que eu fiz aqui, ó. Vou fazer de novo. Então isso tem que estar entre aspas, pode ser simples ou dupla, tá? E aqui outra coisa também. O ponto e vírgula, ele é opcional. Eu posso colocar e não colocar. Tá? Posso criar simples, posso criar duplo, tanto faz. Eu prefiro criar simples. Eu botei duplo aqui, ó,
porque só para fazer o exemplo. Então, eu estou dentro da pasta que eu estou, corrente, né? Essa pasta que eu estou tem uma subpasta chamada SCR, então é nela que eu quero ir. Quando eu dou um barra aqui, vai aparecer tudo que tem dentro dessa pasta. Então, vai lá, SCR. Entrei na pasta SCR. Dentro da pasta SCR, o que tem lá dentro? Tem uma pasta chamada Components e tem um arquivo app-main. Não preciso colocar o GS. Tá? Não preciso colocar o GS. Beleza? Então, eu vou fazer essa importação aqui dentro. Dentro do app-main.js, eu vou importar o meu primeiro componente. Isso aqui eu vou deixar para um segundo momento, porque a gente não fez a implementação desse primeiro JS aqui. Como é que vai ficar a nossa estrutura? Vai ficar assim, ó. Então, aqui dentro, aqui eu estou no app-main, app.js. Meu app.js vai ter uma função default, anônima, que eu vou chamar esse componente, ó, app-main. Então, aqui, ó, eu não vou chamar mais isso. Tá? Então, eu vou criar um parênteses aqui, vou chamar um app-main. Olha só, ele cria para mim. Tem muitos componentes em HTML que fazem isso, né? Isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado, não. Mas como eu não vou ter nada aqui no meio, tem nada passando, de parâmetro a gente passa de uma outra forma, isso em HTML também é permitido. Eu posso abrir e fechar o componente numa tag só. Então, esse cara aqui vai chamar quem? Vai chamar o app-main, que está vazio. Nós vamos implementar esse app-main agora. O app-main vai fazer o quê? Vai chamar os nossos componentes. O primeiro componente, que a gente não implementou ainda. Mas eu vou colocar aqui já. Então, como eu vou fazer em React, a biblioteca padrão nossa, que é uma obrigatoriedade. Depois eu vou tirar, vocês vão ver o que vai acontecer. From React. O que eu vou fazer aqui dentro? Vou nem importar agora o primeiro nada. Ó, export, default, anônimo, uma arrow function, coloquei parênteses, vou deixar parênteses por enquanto, e vou chamar primeiro. Tá? Primeiro, barra, fechei. Vou chamar assim, ó. Tá? Primeiro. Se eu mandar executar, vou fechar aqui. Se eu mandar executar, obviamente vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque esse primeiro não existe aqui. Eu preciso importar ele. Então, vou dar um import primeiro, mais uma vez. O nome primeiro não precisa ser exatamente primeiro. From. Aonde que eu estou agora? Eu estou aqui, ó, em app-main.js. Eu estou nesse ponto aqui, ó. Então, app-main.js, não sei se está dando para ver aqui, ó, aparece o path aqui para gente. Então, tá lá, exemplos 2021-2, SCR. Eu estou dentro dessa pasta. Eu quero, dessa pasta, entrar na pasta Components e pegar o componente. Como é que eu faço? Ponto, barra, components, barra, primeiro. Certo? Beleza. Então, ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, eu estou importando o filho. Isso aqui é o pai, isso aqui é o filho daqui. Então, esse aqui vai chamar esse aqui. Então, beleza. Então, eu importei aqui. Então, esse componente aqui primeiro, ele está dentro desse cara aqui. Então, vamos fazer essa brincadeira aqui agora acontecer. Beleza. Agora eu vou entrar em primeiro. Tá? Olha onde que primeiro está. Primeiro está em exemplos 2021-2, SCR, Components, barra primeiro.js. Aqui que a gente vai, de fato, criar o nosso componente. Beleza. Então, novamente, o import, React, from React, padrão, isso aqui. Toda vez que eu for programar alguma coisa em React, usar o JSX, eu tenho que fazer essa importação.
Só finalizando o exemplo, eu já falei que ia fazer e ainda não fiz, mas eu vou tirar essa importação, depois a gente vai rodar, que vai bugar, né? Aqui, eu não preciso ter import de ninguém, porque eu não vou entrar em outro componente, mas aqui eu estou utilizando dois componentes do React Native. Não é HTML, é do React Native. Por isso eu preciso fazer um import aqui desses dois componentes. Tá? Então, export default, uma função anônima, mas é uma arrow function. Beleza. O que esse cara vai fazer? Eu vou empacotar isso aqui dentro de uma view. Empacotei dentro de uma view. E dentro da view eu vou mandar um text. Por que eu coloquei dentro de uma view? Eu já vou dizer. Ó, que eu vou chamar de primeiro. Vou botar uns asteriscos aqui para facilitar só a visualização na hora que eu mostrar lá aqui, né? Bom, até agora eu não salvei nada, tá? Então se eu salvar, eu vou salvar aqui só. Então eu vou salvar tudo. Salvei tudo e ele provavelmente vai me dar um erro. Por que deu erro? Porque eu não importei, eu estou usando umas tags do React Native, só que ele não tem como adivinhar isso. Então eu vou importar o text e a view, a ordem aqui, obviamente, from React Native. Tá? E vou salvar, porque esse arquivo aqui foi o único que agora aparece para mim. Primeiro, tá? Apareceu o nosso componente. Tá? Bom, e se eu quiser, por que eu empacotei ele numa view? Posso tirar a view, vai funcionar? Posso. Um detalhezinho aqui, ó. Eu posso comentar essa linha aqui, tá? Como é que eu comento uma linha aqui? Eu coloco Enter. Vou fazer manualmente, depois com o tempo a gente vai vendo que eu posso fazer isso via comando. E coloco barra asterisco. Melhor, não vou fazer aqui não. Deixa eu copiar isso aqui. Olha, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou salvar. Vai aparecer 6 vezes esse primeiro aí pra gente. Beleza. Vou comentar o último aqui. Vou fazer manualmente. Abro. Isso aqui dá para fazer através de teclas. Abro e faço barra asterisco barra. Tá? Vai aparecer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu copiar isso aqui para não ficar tendo que digitar tudo de novo. Vou colocar aqui, ó. Vai aparecer 4. Isso aqui é um comentário. Vou tirar o chaves aqui, ó. Aí, apareceu 4 agora. Esses dois estão comentados. Vou tirar esses chaves e vou deixar aqui, ó. Isso aqui vai daí, ó. Subiu um erro já. Tá? Deu um erro. Porque não é assim que eu comento. Eu comento assim, ó. Comento assim. Posso tirar esse comentário. Vai ficar falando muito dessas teclas de atalho, porque isso com o tempo que a gente vai utilizando. Né? A gente tem várias teclas de atalho que facilitam muito a nossa programação. Quer dizer, se eu quiser copiar essa linha aqui, ó, 5 vezes, ó, tá? Só fazer isso. Vou botar esse cara aqui, ó, como sei lá, décimo. E quero mover essa linha para cima. Ó, quero mover a linha para cima. Estou usando tecla de atalho aqui. Isso com o tempo a gente vai utilizando, tá? A gente vai vendo. Bom, voltando aqui, só para finalizar algumas coisas que eu queria comentar ainda, antes de abrir para a fala de vocês, eu vou tirar a view.
A gente fez alguns exemplos exatamente assim. Mas eu quero justificar o meu uso da view. Deu erro nenhum, tá? Porque eu estou com uma tag só. E se eu duplicar essa tag como a gente fez? Colocar duas. Ó, já deu erro. Já deu erro. Erro de sintaxe aqui. Porque isso aqui tem que estar numa estrutura. Lá, para quem já fez alguma coisa em HTML aí, é a div. A gente não tem, aqui não tem div. A gente não tem só a view para fazer isso, tem uns outros que a gente vai utilizar. Então, nesse caso, eu obrigatoriamente tenho que colocar a view. Ah, outra coisa, antes da gente ver, ó. Deixa eu tirar isso aqui, só para a gente vai voltar. Então, tirei o erro. O erro tá beleza agora. Vou tirar esses asteriscos do lado de cá, só para a gente ver que vai renderizar e só vai ficar com asterisco do lado esquerdo. Só para variar um pouquinho aqui na imagem, né? Tá? A view, tá vendo aqui, ó? Ela tá, não sei se dá para vocês visualizarem, o text tá um preto. A view, a gente não está usando a view, então ela ficou meio cinza. Então, se eu tirar a view aqui, é como se eu tivesse limpando até o código só, porque eu não estou usando. Ela só vai ficar preta, de novo, na hora que eu usar um componente dela. Então, ela voltou a ficar preta. Então, eu criei. Aí eu quero pegar esse componente aqui, ó, essa linha, e jogar aqui para dentro. Tá? Como é que eu faço? Alt, seta para cima. Ó, Alt, seta para baixo. Alt, seta para cima. Eu quero pegar essa linha e duplicar essa linha. Então, vou salvar, continua. Vou colocar o asterisco aqui de volta, só para a gente visualizar aqui, né? Eu quero pegar essa linha aqui, ó, e vou duplicar essa linha. Alt, Shift, seta para baixo. Alt, Shift, seta para baixo. Eu dupliquei. E aqui eu faço a alteração que eu quiser. Então, a primeira e a segunda linha vai ser primeiro, e a terceira linha vai ser essa palavra aí, que é um monte de caracteres no meio equivocados. Né? Tá? E aqui eu volto e acentuo. Beleza? Deixa eu ver aqui, eu acho que fechou aqui. Pessoal, vou voltar para cá, deixa eu voltar a nossa fala aqui. Alguma pergunta? Alguma observação? O que eu preciso que vocês façam? Repitam o que está aqui, ó. É claro que se precisar, olhem no vídeo, passo a passo, mas vai tentando entender o que está acontecendo. É importante a gente ir passo a passo. Instale esse Code Runner, porque na hora que tiver um errozinho de lógica, é interessante a gente ter isso aí para apresentar na tela. Pô, o que está acontecendo? Definir uma coisa aqui, o troço, o que está fazendo? Vamos botar ali para a gente ver, né? Vamos ver o que ele está retornando. Ele está retornando a função? Opa, não é a função e deveria ser. Né? O que eu tenho que fazer? Então, ele auxilia na hora de debugar alguma coisa. Vai olhando passo a passo, vai criando, crie com essa estrutura aqui, o projeto de vocês, criem com essa estrutura. Esse, de fato, foi o nosso primeiro componente. Então, o nosso primeiro componente foi esse componente aqui, primeiro. E aí a gente vai criar diversos outros componentes, né, utilizando essa estrutura e durante as aulas. E a gente sempre vai colocar, ou quase sempre, na maioria das vezes, pelo menos, a gente vai colocar e vai organizar dentro dessa pasta Components, da maneira que nós fizemos. O app vai ter só isso aqui. Ó, tá vendo? Tá cinza.
Isso aqui eu já não preciso mais, porque eu não tenho text nenhum. O AppMain está aqui. E o React, né? Vou tirar o React daqui, ó. Vou tirar esse React aqui, ó. Tirei o React. Deixa eu abrir aqui, que ele vai... Vou salvar. E ele, obviamente, vai subir um erro. Ele não conhece. Ele não sabe. Ele não consegue converter esse código aí para JSX. Quem faz essa brincadeira para a gente é essa biblioteca aqui. Tá? Então agora ele consegue pegar esse código que eu fiz e converter para JSX e apresentar para mim. Tá? Como a gente fez aqui também, né? Ele está lá no nativo. Isso aqui não é HTML. Isso aqui é do React Native. Então, se não tem essa biblioteca aqui, eu volto com ela para cá e coloco. E aí volta, né? Salvei. Ah, salvei, não aconteceu nada. Aconteceu sim, porque se você salvou e não subiu o erro, é porque tá legal. Né? Eu fiquei alterando aqui os valores para a gente poder visualizar melhor, né? Tirava asterisco, botava asterisco, né? Enfim. Vou tirar isso aqui para não ficar feio aqui na coisa, mas... Então, esse é o nosso primeiro. Tirei o asterisco, botei umas exclamações aí. E, por enquanto, está lá em cima, né? Como é que eu movimento isso aqui? Não é que CSS. Aqui não tem CSS. Aqui tem uma estrutura, né? Que uma sintaxe muito parecida com o CSS, mas não é exatamente o CSS, que a gente vai utilizar, e aí a gente vai mudar a cor, tamanho de fonte, aí a gente vai brincar com a interface ainda, e muita coisa. Tá? Mas criem essa estrutura. O app.x, só isso aqui, é uma chamada para o appmain. Dentro do appmain, que a gente vai mudar os componentes. Ah, eu vou fazer navegação de componente agora? Não. Nós não vamos trabalhar com navegação de componentes. Agora, tá? A gente vai criar alguns componentes, depois, mais para frente, durante o curso, a gente vai ver como é que faz a navegação. Por enquanto, eu vou criar componente a componente, e a gente vai comentando um componente, executando um novo componente. Na aula que vem, vai ter o segundo componente. E aí a gente vai criar o segundo e vai comentar o primeiro. A gente vai chamar o segundo. O primeiro já está funcionando. Aí na próxima aula vai ser o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Vai chegar no momento que a gente vai fazer a navegação entre os componentes, mas não vai ser exatamente agora. E outra coisa que a gente vai fazer, eu vou comentar isso mais em algumas aulas subsequentes, aí, mais para frente um pouco, cada arquivo nosso vai ser um componente. Pessoal, eu posso colocar mais de um componente no arquivo? Pode, nós não vamos usar. Nós vamos usar cada arquivo um componente. Fica, em termos organizacional, fica melhor o nosso código. Tá? Componente, um arquivo, um componente. Relação de um para um. Posso usar? Posso. Não vamos fazer, porque começa a ficar muito bagunçado. Tá? Bom, pessoal. Deixa eu ver aqui onde que está. Deixa eu parar a apresentação. Ver se tem alguma coisa no chat. Não, o método de avaliação, a gente vai fazer projeto, João. A gente vai trabalhar com projeto, vai ter exercício, vai ter prova. Mas o mais importante aqui é a gente botar a mão na massa. Não adianta, nesse caso especificamente, para quem não principalmente para quem não é muito ambientado com JavaScript, com HTML e com CSS, colocar a mão na massa todas as aulas, em todos os exercícios, é fundamental. Tá? Ah, professor, eu já estou mais safo em HTML, não é HTML, já falei isso algumas vezes, e estou repetindo novamente, não é HTML, não é CSS, mas para quem está já familiarizado
com HTML, CSS e JavaScript, naturalmente vai acabar tendo pelo menos uma ambientação de sintaxe melhor. Para quem não está ambientado com essas ferramentas que eu acabei de falar, é importante fazer sempre. Não deixe acumular. A gente vai fazer um pouquinho de cada vez. Eu não vou jogar desenvolva um app similar ao Facebook. Isso aí é loucura, né? Talvez o Facebook seja o app aí que tenha... se não for, eu vou botar o top 5 aí no mundo de interconectividade de componentes. O Facebook talvez seja o top dos aplicativos. Tá? O React nasceu lá dentro, né? Eles tinham uma demanda, isso aí eu estou falando lá em 2007, 2008, eles tinham uma demanda, e aí eles não tinham ferramenta para fazer o que eles estavam querendo fazer, e eles fizeram uma coisa que nós podemos fazer aí todo dia dentro de casa, né? Eles criaram a ferramenta deles, eles criaram o React. Eles tinham dinheiro para caramba para fazer isso, e aí eles criaram a ferramenta. Hoje o React, que é de reativo, né? Ele vem do reativo mesmo, é uma coisa mais habitual, mas naquela época, em 2007, 2008, 2009, isso foi revolucionário, né? Como eles tinham dinheiro para desenvolver, eles pegaram a equipe lá de desenvolvimento e criaram essa ferramenta para desenvolvimento. E virou hoje, eu acho que na parte de mobile, né, não me arrisco a dizer assim com certeza nada, mas então não vou dizer que é a ferramenta mais utilizada, mas é uma das mais utilizadas para desenvolvimento mobile hoje, é o React Native. Tem Kotlin, tem Angular, tem o Flutter, tem várias outras, né? Dessas aí eu conheço um pouco do Kotlin, também é bacana, mas eu digo a vocês, né, eu conheço o Kotlin, conheço o React, né? É infinitamente mais rápido fazer no React. Mais limpo, mais... Entendeu? Por isso que eu optei pela programação funcional usando o React. Poderia ter outra ferramenta aí. Beleza? Então, quem não está habituado, familiarizado com HTML, JavaScript, CSS, não deixem de fazer. Tá? Façam mesmo, todo dia. É uma forma da gente ir se ambientando. Para quem já está um pouco mais habituado, ou quem já tem uma manha maior nessas ferramentas, façam, né? Também para coisa. Mas não deixa acumular também não. Beleza, meu povo? Show de bola, professor. Tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer tirar alguma dúvida? Não suave. Show? Então, semana que vem a gente volta, 2h20. A princípio, alguém perguntou no início, o nosso encontro vai ser de 1 hora, pode passar, dependendo da aula, pode diminuir, dependendo do componente que a gente estiver usando, mas não vai passar muito de 1h30, porque senão fica muito cansativo. Essas aulas online, ela acaba sendo só de uma via, né? Pouquíssima intervenção presencial, você discute com o aluno, você debate, um fala uma coisa, aí o outro já ouve e começa, tem aquela troca maior, mas nas aulas online isso não acontece muito. E aí a gente, para não ficar muito cansativo, a gente estabelece assim 1 hora que eu vou falar. Pouco mais, pouco menos, dependendo do que a gente for construir naquela aula. Beleza? Sem mais, a gente encerra aqui, vou encerrar a gravação, e aí semana que vem a gente está aí.